Talvez mais importante do que aprender com os acertos seja aprender com os erros, uma vez que a lição aprendida às vezes custa caro, né? E ela vai ficar marcante para o resto da vida. Então eu vou apresentar para você nesse vídeo alguns aspectos que eu julgo interessantes sobre execução de obra e que eu chamo a atenção para vocês, para que isso não aconteça, né? E os pontos que podem ser falhos e que você pode aprender e dessa forma evitar que isso se repita para o seu caso. Então, que não importa de quem que é a obra, nada, são só apenas imagens aqui de execução de obra, onde não tem identificação de ninguém. O intuito aqui é educativo. Então, nesse aspecto, eu chamo a atenção aqui para esse primeiro caso que eu vou mostrar para vocês. Veja a situação de um canteiro, né, de uma execução de uma obra aqui, onde a gente vê um excesso de solo no local, o pessoal já está com as perfurações executadas. Essas madeirinhas que vocês estão vendo indicadas aqui, né, elas são essa sequência de madeiras que estão estendidas sobre furos, né, essa madeira está sendo usada para suspender a armadura da estaca. Tá? Isso é bastante utilizado em obras, né? Tem que ser uma boa fixação para evitar que essa armadura desça. Muitas vezes a estaca não é armada integralmente. Então, consequentemente, você tem que deixar ela suspensa para que durante a concretagem ela não desça ao fundo, porque você quer fazer uma ligação da armadura da estaca com o bloco e assim, consequentemente, com o pilar. Mas o que eu chamo a atenção aqui para vocês olha a situação do canteiro, um excesso de solo, ou seja, durante o período de concretagem, material pesado, aquele lançamento atribulado. Então, muitas vezes, sem querer, as pessoas acabam derrubando o solo dentro do buraco, dentro da perfuração da estaca, durante o processo de concretagem. E isso é ruim, porque você vai ter um concreto que vai ter, de repente, lá um torrão de solo dentro da estaca, ou seja, deteriorando a sua seção, deteriorando a sua resistência e assim sucessivamente. Lá ao fundo, uma outra seta amarela, ao lado esquerdo, a gente vê uma armadura que está diretamente disposta, aparentemente, aqui sobre o solo, o que não é desejável. Então, não é um indicado. O indicado é que essa armadura ela fique suspensa do solo de maneira que ela evite problemas de corrosão, degradação do aço. Então, dessa forma, fica aqui a proposição para vocês para evitar esse tipo de problema. Um outro caso que eu já comentei aqui em outro vídeo, que você pode assistir de maneira mais completa, é a questão da concretagem contra barranco. Contra barranco nós temos sobreescavação, ou seja, uma escavação além do necessário para formar a geometria do elemento. Nós temos presença de matéria orgânica, que vocês podem ver nessa imagem que eu coloquei aqui, raiz, né? Então tem raiz para todo lado ali, então se tiver alguma raiz que vai ficar dentro do concreto, com o tempo ela vai apodrecer e vai criar o quê? Vazios e consequentemente uma maior exposição da armadura e do interior desse concreto ao quê? A situação do meio ali, né? O solo, o ar e consequentemente se há essa questão do ar, você acaba promovendo o quê? A oxidação da armadura. E aí desencadeia um processo que, infelizmente, por se tratar de uma estrutura enterrada, você não vai verificar isso, né? Você vai perceber isso da pior maneira. Ou seja, com algum dano, alguma trinca, alguma fissura, alguma reação que vai acontecer aonde? Algum efeito, né, que vai acabar acontecendo na superestrutura, nas paredes, nas vigas, na laje, etc. Falta de concreto magro, então percebam que aqui o pessoal não fez concreto magro, está lançando diretamente o concreto estrutural sobre o solo. Falta de forma que garanta a estanqueidade e a geometria do elemento, ou seja, você não tem uma forma para permitir que não haja fuga de nata de cimento. Por quê? Com a fuga da nata de cimento, conforme eu já falei bem detalhadamente no outro vídeo, vai acontecer o quê? Você vai perder cimento, e quando você perde cimento, não adianta nada você ter um concreto extremamente rico, muito bem dosado, que você pede na usina de concreto, porém, na hora que você aplica ele nessas condições ruins, onde, por exemplo, o solo, que é um meio poroso,
Imagina num dia de sol quente, esse material vai estar muito ressecado, e aí, consequentemente, esse solo vai puxar muita água do concreto, fazendo com que ele perca suas características originais, que deveriam ser mantidas, né, até o seu endurecimento. Outra questão, a falta de limpeza da cabeça das estacas. Lá ao fundo, você percebe que tem um arranque de pilar, né, junto ao gabarito, aquela madeira transversal que está lá ao fundo, né, junto a uma parede. Então você percebe que a estaca, ó, ela está com a cabeça toda suja, né? Então você vai deixar o concreto lançado sobre a cabeça da estaca, de maneira que tem solo ali naquela região. Então não é uma situação correta, é uma situação que deveria a cabeça da estaca ser escarificada para expor os agregados graúdos, escarificada para tirar essa matéria orgânica, deixar o concreto novo em contato com o concreto anteriormente lançado, que é o das estacas. Então esse tipo de coisa não é desejável, tá? Outra questão aqui, o arranque do pilar parece que ele está mal posicionado. Perceba que ele está fora do eixo das estacas. E isso pode ser várias coisas. O arranque pode estar fora do eixo da estaca, assim como a estaca pode ter desviado durante o processo de perfuração. E aí, consequentemente, você vai ter o quê? Excentricidade, também, que não é algo desejável. E também o arranque não tem um gabarito de fixação que a gente chama, né, uma gravata ali para garantir a sua posição durante a concretagem, porque o concreto é um material bastante denso e ele vai acabar ocasionando o quê? Com facilidade a movimentação de armadura. Isso é muito típico, né? Se a armadura não estiver bem posicionada, bem fixada na forma, né, que é o caso aqui que não tem forma, você acaba tendo movimentações da ferragem, da armação da estrutura que está aqui posta. Uma outra situação, segmentação de concretagem. Ó. Veja que aqui nós temos todos aqueles problemas que eu já relatei de concretagem contra barranco, né? Ou seja, você tem concreto aqui sobrando, né? Você tem um volume adicional muito maior do que o necessário, porque você não tem forma. E o detalhe, né? A concretagem parou no meio, né? Então foi interrompida. O pessoal até tentou deixar aqui escalonado, tá? Você vê que quando a gente tem interrupção de concretagem, você nunca deve interromper de forma com uma superfície a 90 graus. O ideal é que você faça realmente o concreto rampado aí a 45 graus. Entretanto, para continuidade disso, se for no dia seguinte, você pode efetuar um corte verde. Esse corte verde ele consiste do quê? O concreto ainda não está vamos dizer, maduro, né? Ou seja, ele ainda não está totalmente com a resistência que ele vai ter no futuro, né? Ele ainda não adquiriu toda a resistência, então é possível você, com jateamento de água, sob alta pressão, você efetuar o quê? A escarificação da superfície, retirando a nata, né, da superfície que vai fazer contato com o novo concreto, e assim como deixando exposto os agregados, né, parte dos agregados graúdos. E aí você pode lançar um novo concreto para fazer essa ligação. Quando você vai fazer ligação de concretos novo com um concreto que já ficou vários dias, meses ou até anos, aí o ideal é você usar uma ponte de aderência, ou seja, um produto, né, químico que ele vai potencializar a ligação entre o concreto novo com o concreto antigo, tá? Então aqui nós temos o que? Essa concretagem, problemas, concretagem contra barranco, interrupção inadequada da concretagem, e a concretagem da estaca não ocorreu, ou seja, o furo está lá aberto, ocasionando desconfinamento, prejudicando posteriormente o desenvolvimento da resistência geotécnica que essa estaca teria. O que seria a resistência geotécnica? A resistência por atrito lateral e resistência de ponta, mas principalmente por atrito lateral você teria, devido a esse desconfinamento, você teria um prejuízo desse desempenho dessa estaca no futuro. Então isso também não é algo desejável e que deve ser, na verdade, evitado. Outro aspecto aqui, ó, veja outro absurdo aqui, ó. A armadura da viga que está, desse bloco aqui que está fazendo o coroamento da estaca, né? Ou seja, a estaca deixou de ser concretada e você vê que a armadura está segmentada.
Então não pode ser feita uma concretagem dessa forma, né? A armadura do elemento do bloco ou de um bloco viga que esteja aqui, ela deve ser contínua. Toda armadura que esteja segmentada, ela não vai propiciar o desempenho correto desse elemento estrutural, porque a armadura não tem funcionalidade aqui nesse caso, ela está interrompida, tá? Está segmentada. Então, isso daqui provavelmente levaria a algum erro, aí, algum problema patológico, né? Alguma anomalia na sua estrutura futuramente. Outro caso que também é bastante frequente, eu coloquei até a ilustração aqui embaixo, que essa questão do uso da trelicinha, essa trelicinha que é utilizada em laje pré-fabricada. Então, quando você tem aquelas vigotas para fazer laje junto com lajota, você tem uma trelicinha metálica, que é essa imagem que eu estou pondo aqui embaixo. Essa trelicinha é para essa finalidade, usar em pisos industriais, né? Lajes pisos ou lajes de cobertura. Porém, aqui nessa foto que eu estou mostrando para vocês, nas setas amarelas, você vê que o pessoal está fazendo estacas, né? Estacas já com um segmento aqui que se prolonga para servir também como uma contenção desse taludinho que está aqui. Você percebe que eles usaram a trelicinha. Pessoal, isso não pode ser executado de maneira alguma, tá? Essa trelicinha não terá a função, o desempenho, ela não serve para isso, ela é para outra finalidade. Nesse caso aqui, o que você precisa é fazer a armadura disposta com estribos helicoidais ou quadrados, armaduras propícias para estacas, com vergalhões, barras de aço CA50, de maneira que possa ter o desempenho correto com relação ao aspecto estrutural. E essa trelicinha não vai permitir isso, tá? Essa trelicinha aqui, nesse caso aqui, é um erro muito absurdo. E, novamente, questões de interrupção de concretagem. Você não pode perfurar uma estaca e deixar essa estaca ficar lá dias abertos, né? Quando muito, o que a gente faz é o quê? Quando tem muitas perfurações, a gente, ou devido a alguma questão sistemática da obra, nós perfuramos tipo num dia de hoje e logo no dia seguinte pela manhã executa-se a concretagem, tá? Ou seja, a perfuração ficaria exposta somente ali no período noturno. Porém, você tem os problemas das questões de chuva, né? Que pode ocorrer uma chuva durante essa época, né? E é o caso que eu mostro agora para vocês, essa sequência de fotos 1, 2 e 3. Ou seja, choveu, e agora? Então você está com o seu baldrame, você está com o seu bloco, você está com as suas estacas perfuradas, a armadura instalada e choveu. Ou seja, todo o serviço está perdido. Você tem aqui uma situação que o pessoal está fazendo contra barranco, então provavelmente a água de chuva solapou toda essa terra provavelmente encheu de lama o furo da estaca e assim como o fundo desse baldrame ou desse bloco. Ou seja, o que teria que ser feito aqui? Teria que ser reperfurado, retirar toda essa armadura, esgotar essa água, reperfurar essas estacas numa época, depois que a água estiver seca ali, o solo estiver drenado, para tentar recuperar essa situação, tá? Mas é um caso aqui grave que, se o pessoal executa a concretagem sem esses cuidados, você com certeza vai ter problemas futuramente na sua obra, tanto sobre o aspecto de trincas, fissuras, recalques, quanto aspectos de durabilidade aí da parte estrutural. Mas o que aconteceu posteriormente? Vida que segue, né? Então, aqui nós temos, o pessoal não reperfurou, o pessoal deu prosseguimento, inclusive concretaram e estava numa época de chuva, choveu de novo, essa superfície que vocês estão vendo do concreto na figura 1 é de uma concretagem contra barranco, ou seja, um excesso de consumo de concreto, por quê? Porque não tem forma, então você acaba preenchendo todas as irregularidades do terreno com concreto, e posteriormente choveu. Como que eu sei disso? Choveu porque olha a superfície do concreto, ó, com agregados até miúdos expostos, além dos agregados graúdos, que são esses pontinhos em preto, ó. Então isso mostra que a ação da chuva, né, batendo ali no concreto, nessa superfície,
a água foi lavando essa superfície, deixando somente essa estrutura toda pipocada aqui, vamos assim dizer, que está mostrando que o agregado ficou todo exposto. E, posteriormente, o pessoal deu prosseguimento aqui à execução, né? Ou seja, uma situação totalmente equivocada que jamais deveria ter sido feita, tá? Então, dessa maneira, tem a situação, choveu, isso é um risco, portanto, esse tipo de execução de fundação e obras de terraplenagem, escavação, não devem ser feitas na época de chuva, tá? Assim como pavimentação. Pavimentação, escavações, fundações, elas devem ser planejadas para serem executadas nas estações onde não há chuva, estações de seca, porque assim você tem uma maior garantia de que durante o processo de execução não vai chover e vai estragar o seu serviço, tá? Então era isso que eu tinha para você. Espero que você tenha gostado, que te ajude aí de alguma forma a identificar esses problemas na sua obra e evitar que isso aconteça. Identificando esse erro, você aprende e sabe que isso não é correto de ser executado e dessa forma você tem que evitar e combater esse tipo de problema. Por quê? Você muitas vezes não vai perceber esse problema no momento, mas futuramente você vai ter problemas de ordem estrutural, geotécnica, ou seja, recalques, trincas, fissuras, deformações acentuadas na estrutura e assim sucessivamente. Ok? Grande abraço e até a próxima.